quando você falou, contou a tua história, né? Você falou de quantidade de tarefas entregues, né? Você não falou de pontos entregues, você não falou de horas ali, estimativa em horas e tal. Eu queria entender a tua opinião sobre isso, né? Em relação às estimativas relacionadas à quantidade, relacionadas à pontuação, a horas, dias ali, né? Qual é a tua visão sobre isso? Eu vou começar falando sobre horas primeiro, que eu acho que é um assunto que é um pouco mais, talvez, consenso, hoje no geral, assim. Qual que é o grande problema de estimar em horas, hoje para mim? Eu já estou falando que é um problema, né? Já começo logo botando o bode na sala aqui, né? Qual que é o problema de estimar em horas? Se você vai estimar um deslocamento, você estima em horas, mas você sabe que você tem um risco ali, certo? Que é o de pegar trânsito. E esse trânsito você não consegue calcular, porque pode acontecer qualquer fator que te deixa preso nesse trânsito. Então, se você estima o deslocamento, você estima em horas, mas você pode pegar trânsito. Beleza, você sabe disso. Quando alguém vai estimar em horas o tempo que alguma tarefa vai demorar para ser feita, que alguma atividade vai demorar para ser feita, a primeira coisa é que geralmente essa pessoa não considera tanto o trânsito, certo? Ela considera o tempo real, porque é mais complexo do que um deslocamento de espaço para eu saber o trânsito que eu vou pegar, né? Os trânsitos que a gente pega na vida são outros trânsitos, né? E são trânsitos mais imprevisíveis. E geralmente a gente releva eles. A gente geralmente fala, não, pô, vai demorar tanto tempo, mas é considerando o caminho bom. Para a galera que tem um pouquinho mais de cagaço, tipo eu, a galera põe a gordurinha, né? Assim. Eu falei cagaço porque em Portugal o termo que eles usam para essa gordurinha é fator de cagaço. Então, para a galera que tem isso, pô, vou pegar algum trânsito. Então, deixa eu botar uma gordurinha aqui, deixa eu botar um fator de cagaço. E aí eu estimei a quantidade de horas. Qual que é o problema disso? O problema é que o nosso dia a dia, o nosso fluxo de trabalho, ele é mais engarrafado do que a cidade de São Paulo. Só que a gente não percebe isso. Se você for começar a fazer a medição de quanto tempo um item de trabalho, qualquer item de trabalho, pega aí, quanto tempo ele fica em algum estado em que alguém está investindo esforço nele, certo? Eu estou codando aqui. E quanto tempo ele fica parado no meio do seu fluxo, você vai perceber que geralmente ele vai ficar 80% do tempo parado, esperando alguém pegar, esperando alguém fazer, esperando alguém botar a mão, e só 20% do tempo com alguém fazendo de fato, certo? Então o que eu estou falando aqui é de fila. As filas do seu fluxo geralmente demoram mais do que as filas do trânsito de São Paulo. Quando você vai estimar em horas, você ignora essas filas. Então você está ignorando 80% do tempo que a coisa leva, certo? As filas, o tempo de fila vai influenciar sempre muito mais do que o tempo de ação. Quando eu peço para alguém estimar em horas, geralmente essa pessoa está pensando no tempo de ação, quanto tempo ela vai demorar fazendo. Por que isso? E aí vem da natureza humana de novo. Porque quem está sofrendo pressão é ela. Então o que ela está pensando é tipo, pô, na hora que eu pegar, porque antes disso não é responsa minha, foda-se. Na hora que eu pegar, eu vou demorar tantas horas. E aí eu vou deixar pronto. E depois disso também, foda-se, não é problema meu. Esse foco exclusivo no indivíduo e essa pressão sobre o indivíduo não vai ajudar na sua estimativa, ela vai atrapalhar. Porque as filas que tem entre cada indivíduo que pega o trabalho, faz e passa para o próximo, né, nessa sua cadeia, seja você pegando de uma fila que alguém de produtos colocou, ou você colocando numa fila que alguém de operações, ou ali alguém que mexe com a infraestrutura vai colocar no ar, esse tempo de fila ele vai ser muito maior do que o tempo de ação. Estimar em horas geralmente considera só o tempo de ação, ou seja, é uma furada. Você está deixando de olhar o tempo que mais importa, que é o tempo de fila. Acho que esse é o primeiro ponto da estimativa em horas.